O Salmo 139, uma profunda contemplação da onisciência, onipresença e onipotência divina. O Salmo 139 é, sem dúvida, uma das passagens mais sublimes e teologicamente ricas de toda a Bíblia. Atribuído ao rei Davi, este poema lírico mergulha nas profundezas da relação entre o Criador e a criatura, revelando atributos divinos que transcendem a compreensão humana, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Mais do que uma mera descrição teológica, o Salmo 139 é uma expressão íntima de admiração, vulnerabilidade e confiança de um homem diante de um Deus que o conhece em sua totalidade, desde o mais íntimo de seus pensamentos até a complexidade de sua formação no ventre materno. Este artigo explorará as diversas facetas do Salmo 139, desvendando os sentimentos que permeiam suas estrofes, o contexto de sua escrita e a identidade de seu autor. Analisaremos a beleza e a profundidade da poesia hebraica presente no texto, e como ela revela tanto sobre a natureza de Deus para o homem, quanto sobre a condição humana diante do divino. Por fim, abordaremos questões cruciais levantadas pelo próprio Salmo, como a forma pela qual Deus prova os pensamentos e a aparente contradição entre a onisciência divina e a necessidade da oração, além de identificar outros textos bíblicos que ecoam suas verdades eternas. Prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão sobre a magnitude do Deus que nos sonda e nos conhece. Sentimentos do texto, uma sinfonia de emoções humanas e divinas. O Salmo 139 é uma tapeçaria intrincada de emoções, tecida com os fios da experiência humana diante da majestade divina. Ao longo de seus 24 versículos, o salmista tradicionalmente nos convida a uma jornada introspectiva e teológica, revelando uma gama de sentimentos que ressoam com a alma humana em sua busca por significado e conexão com o Criador. A profundidade emocional deste salmo não apenas o torna atemporal, mas também o eleva a um patamar de relevância contínua para crentes e não crentes. Admiração e reverência, o assombro diante do conhecimento divino. Um dos sentimentos mais proeminentes no Salmo 139 é a admiração e a reverência diante da onisciência e onipresença de Deus. O salmista inicia o poema com uma declaração de assombro: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Essa sondagem não é superficial, ela penetra nas profundezas do ser, alcançando o assentar e o levantar, os pensamentos, o andar e o deitar, e todos os caminhos. A consciência de que Deus conhece cada detalhe de sua existência, mesmo antes que uma palavra seja proferida, leva o salmista a exclamar: tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Essa admiração não é fruto de um medo paralisante, mas de um reconhecimento extasiado da grandeza e da sabedoria insondável de Deus. É a reverência que nasce da compreensão de que se está diante de um ser que transcende toda a compreensão humana, mas que, paradoxalmente, se importa profundamente com cada indivíduo. Segurança e conforto, o abrigo na presença constante, em contraste com a vulnerabilidade que o conhecimento total de Deus poderia sugerir. O salmista encontra segurança e conforto na onipresença divina. A pergunta retórica "para onde me irei do teu espírito?" ou "para onde fugirei da tua face?" não expressa um desejo de fuga, mas sim a impossibilidade de escapar de uma presença que é, em última instância, protetora, seja no céu, no inferno, nas asas da alva ou nas extremidades do mar. A mão de Deus está presente para guiar e sustentar. Essa onipresença divina é uma fonte de consolo, pois significa que o salmista nunca está sozinho, independentemente das circunstâncias. Mesmo nas trevas, a luz de Deus prevalece. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Essa percepção da presença constante de Deus oferece um refúgio seguro em meio às incertezas da vida. Vulnerabilidade e transparência, a entrega total ao Criador. O Salmo 139 também revela um profundo sentimento de vulnerabilidade e transparência diante de Deus. O salmista reconhece que não há máscaras ou disfarces que possam esconder sua verdadeira essência do Criador. A descrição de sua formação no ventre materno é particularmente poderosa, pois possuíste as minhas entranhas. Cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Essa passagem não apenas celebra a maravilha da criação humana, mas também enfatiza que Deus o conhecia antes mesmo de ele ter forma. Essa total transparência diante de Deus é um convite à entrega, à aceitação de que somos conhecidos em nossa totalidade, com nossas imperfeições e fraquezas, e ainda assim, amados e cuidados. Confiança e dependência. O clamor por orientação divina. A culminação dos sentimentos expressos no Salmo se manifesta na confiança e dependência do salmista em relação à orientação divina. A oração final é um clamor sincero por purificação e direção. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Este não é um pedido de um Deus que precisa descobrir algo, mas de um ser humano que anseia por ser moldado e guiado por aquele que tudo sabe. É um reconhecimento da própria falibilidade e da necessidade de uma intervenção divina para permanecer no caminho da retidão. A confiança aqui é na justiça e na bondade de Deus para discernir o que é bom e o que é mal no coração do salmista e para conduzi-lo à vida eterna. Zelo e retidão. A paixão pela justiça divina. Os versículos 19 a 22 apresentam um sentimento de zelo e retidão, que à primeira vista pode parecer um contraste com a ternura dos versículos anteriores. O salmista expressa um forte repúdio aos ímpios e aos inimigos de Deus. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Este ódio perfeito não deve ser interpretado como um sentimento de vingança pessoal, mas como um zelo pela honra de Deus e pela justiça. É um alinhamento com a santidade divina, que abomina o mal e a iniquidade. O salmista se identifica com os propósitos de Deus, desejando que a justiça prevaleça e que aqueles que se opõem a Deus sejam confrontados. Essa seção, embora desafiadora para a sensibilidade moderna, reflete a paixão do salmista pela retidão e seu desejo de que o nome de Deus seja glorificado. Em suma, o Salmo 139 é um testemunho da complexidade da experiência humana diante do divino. Ele nos convida a sentir admiração, segurança, vulnerabilidade, confiança e um zelo pela justiça. Tudo isso em um relacionamento íntimo e profundo com o Deus que nos sonda e nos conhece em cada aspecto de nosso ser. Momento escrito, e quem escreveu? A voz de Davi na eternidade. O Salmo 139, com sua profundidade teológica e beleza poética, é tradicionalmente atribuído ao rei Davi, uma das figuras mais emblemáticas e complexas da história bíblica. Embora a Bíblia não forneça uma data exata para a composição deste salmo, a autoria davídica é amplamente aceita pela tradição judaico-cristã e pela maioria dos estudiosos bíblicos. A língua, os temas e o estilo literário do Salmo 139 são consistentes com outras obras atribuídas a Davi no livro dos Salmos, que frequentemente expressam uma relação íntima e pessoal com Deus, bem como reflexões sobre a soberania divina e a condição humana. Autoria de Davi, um consenso histórico e teológico. O título do Salmo 139, na maioria das traduções bíblicas, como a Almeida Corrigida, fiel, fornecida pelo usuário, indica Salmo de Davi. Essa atribuição não é meramente formal, mas reflete uma convicção arraigada na tradição. Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus, era um poeta, músico e guerreiro, cuja vida foi marcada por uma profunda fé, mas também por falhas e arrependimentos. Sua experiência de vida, que incluiu momentos de grande intimidade com Deus, perseguições, vitórias e derrotas, forneceu um terreno fértil para a composição de salmos, que expressam uma vasta gama de emoções humanas e verdades divinas. Os temas abordados no Salmo 139, menos a onisciência de Deus, que sonda o coração e os pensamentos,
a onipresença divina que não pode ser evitada, a onipotência manifestada na criação do ser humano, no ventre materno, e o clamor por retidão e justiça, menos são recorrentes na teologia davídica. A linguagem pessoal e introspectiva, a admiração pela grandeza de Deus e a busca por um relacionamento autêntico com o Criador são marcas registradas dos Salmos de Davi. A capacidade de Davi de expressar sua vulnerabilidade e sua dependência de Deus, ao mesmo tempo em que celebra a majestade divina, é evidente em todo o Salmo 139, o contexto histórico, reflexões de um rei poeta. Embora não possamos pinpointar um momento escrito específico para o Salmo 139, podemos inferir que ele surgiu de um período de profunda reflexão e contemplação por parte de Davi. É provável que este salmo seja o resultado de meditações sobre a natureza de Deus em face das experiências de vida de Davi, de perseguição ou mesmo de celebração, onde a consciência da presença e do conhecimento de Deus se tornou particularmente vívida. O reinado de Davi foi um período de grande turbulência e transformação para Israel. Ele unificou as tribos, expandiu o território e estabeleceu Jerusalém como a capital política e religiosa. No entanto, sua vida pessoal foi repleta de desafios, incluindo conflitos familiares, traições e seus próprios pecados. Em meio a essa complexidade, a fé de Davi em um Deus que o conhecia intimamente e que estava sempre presente era sem dúvida uma âncora. O Salmo 139 pode ser visto como uma expressão dessa fé inabalável, um hino de louvor àquele que é o fundamento de sua existência. Alguns estudiosos sugerem que o Salmo pode ter sido composto em resposta a acusações ou calúnias, onde Davi, em sua inocência, apela ao conhecimento de Deus para vindicá-lo. A oração final: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, pode ser interpretada nesse contexto como um desejo de que Deus revele qualquer iniquidade em seu coração e o guie no caminho da retidão. Debates acadêmicos e a persistência da tradição. É importante notar que, como em muitos textos antigos, existem debates acadêmicos sobre a autoria e a datação do Salmo 139. Alguns críticos sugerem uma datação pós-exílica, argumentando que certos conceitos teológicos ou linguísticos poderiam indicar um período posterior a Davi. No entanto, essas teorias não têm o mesmo peso da tradição e da evidência interna do próprio texto, que ressoa fortemente com o estilo e a teologia davídica. A atribuição a Davi permanece a visão predominante e mais consistente com a compreensão geral do livro dos Salmos. Em última análise, o momento escrito do Salmo 139 é menos importante do que a verdade atemporal que ele comunica. Seja qual for o contexto exato de sua composição, ele emerge como um testemunho poderoso da soberania de Deus e de sua relação pessoal com cada indivíduo, uma mensagem que continua a ressoar através dos séculos e a tocar corações em todas as gerações. O que a poesia desse texto revela? Um diálogo entre o humano e o divino. O Salmo 139 não é apenas uma bela peça literária. É um espelho que reflete verdades profundas sobre a natureza de Deus e a condição humana, através de sua poesia hebraica, rica em imagens e paralelismos. O salmista estabelece um diálogo íntimo que revela aspectos cruciais, tanto do homem para Deus, quanto de Deus para o homem. Essa interação poética transcende a mera informação, convidando o leitor a uma experiência transformadora de autoconhecimento e de conhecimento divino. Revelações do homem para Deus, vulnerabilidade, dependência e anseio por retidão. A poesia do Salmo 139, ao expressar a perspectiva humana, revela a Deus uma série de verdades sobre o homem, a total vulnerabilidade e transparência humana. O salmista se apresenta diante de Deus sem reservas, reconhecendo que não há esconderijo para seus pensamentos, ações ou até mesmo sua formação mais íntima. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Essa confissão de total transparência é uma revelação da condição humana diante da onisciência divina. Somos seres completamente expostos ao olhar de Deus, incapazes de esconder qualquer aspecto de nosso ser. Essa vulnerabilidade, no entanto, não é motivo de medo, mas de um profundo reconhecimento da realidade. A inerente dependência do Criador, a descrição da formação no ventre materno, pois possuíste as minhas entranhas. Cobriste-me no ventre de minha mãe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe.
e no teu livro todas estas coisas foram escritas. V. 13:16. Revela a Deus a total dependência do homem em relação ao Criador, desde o início de sua existência. O homem não é autossuficiente. Sua própria formação e existência são um testemunho da obra divina. Essa dependência se estende a cada momento da vida, pois é a mão de Deus que guia e sustenta. O anseio por conhecimento e purificação. A oração final do Salmo é um clamor sincero que revela o desejo mais profundo do coração humano por retidão e alinhamento com a vontade divina. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Isso revela a Deus que o homem, mesmo em sua imperfeição, anseia por ser purificado, por ter seus pensamentos e intenções examinados, e por ser guiado no caminho que leva à vida eterna. É uma demonstração de humildade e de um desejo genuíno de agradar a Deus, a paixão pela justiça divina. Nos versículos 19-22, o salmista revela a Deus seu zelo pela justiça e seu repúdio ao mal. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti, odeio-os com ódio perfeito. Tenho-os por inimigos. Essa seção mostra que o homem, quando alinhado com Deus, compartilha de sua aversão à iniquidade e deseja que a justiça divina prevaleça. É uma revelação de um coração que busca a santidade e a honra do nome de Deus. Revelações de Deus para o homem, onisciência, onipresença, onipotência e cuidado pessoal por outro lado. A poesia do Salmo 139 é uma poderosa revelação de Deus para o homem, desvendando seus atributos e seu caráter de forma pessoal e impactante. Deus é onisciente, o conhecedor absoluto. A revelação mais proeminente é a da onisciência de Deus. Ele conhece o homem em sua totalidade, seus pensamentos mais íntimos, suas ações, suas palavras, antes mesmo de serem proferidas. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Essa revelação assegura ao homem que Deus não é um ser distante e indiferente, mas um Deus que o conhece profundamente, em cada detalhe de sua existência. Nada está oculto aos seus olhos. Deus é onipresente, a presença é inescapável e confortadora. O Salmo revela que Deus está em todo lugar, e não há para onde fugir de sua presença. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Essa onipresença é revelada não como uma ameaça, mas como uma fonte de segurança e consolo. O homem aprende que não importa onde esteja ou que esteja enfrentando, a mão de Deus está presente para guiar e sustentar. Mesmo nas trevas, a luz de Deus prevalece, revelando que sua presença dissipa qualquer escuridão. Deus é onipotente, o Criador maravilhoso. A descrição da formação do homem no ventre materno é uma poderosa revelação da onipotência de Deus e de seu cuidado criativo. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Deus é revelado como o arquiteto e o artesão da vida, que tece cada ser humano com precisão e propósito. Essa revelação inspira admiração pela complexidade e beleza da criação divina, e assegura ao homem que ele não é um acidente, mas uma obra-prima divinamente planejada. Deus é pessoal e cuidadoso acima de tudo. O Salmo 139 revela um Deus que se importa pessoalmente com cada indivíduo. Ele não é um Deus distante e abstrato, mas um Deus que se envolve intimamente na vida de suas criaturas. Ele cercou o salmista, pôs a mão sobre ele, guiou e sustentou, e o possuiu e cobriu no ventre. Essa linguagem íntima revela um Deus que é ativamente envolvido e que tem um plano e um propósito para cada vida, conforme escrito em seu livro. Em síntese, a poesia do Salmo 139 estabelece um diálogo profundo, onde o homem revela sua total dependência e anseio por Deus. E Deus, por sua vez, revela sua majestade, seu conhecimento íntimo e seu cuidado inabalável. É uma revelação mútua que convida o homem a viver em admiração, confiança e retidão diante de um Deus que o conhece e o ama em sua totalidade. Perguntas e respostas. Aprofundando a compreensão do Salmo 139, o Salmo 139, com sua riqueza teológica e poética, naturalmente levanta questões profundas sobre a natureza de Deus, a condição humana e a dinâmica do relacionamento entre ambos.
Abordaremos aqui algumas das perguntas mais pertinentes que surgem da leitura deste texto inspirador. Como Deus pode provar os pensamentos? A pergunta como Deus pode provar os pensamentos surge da súplica do salmista nos versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É crucial entender que, no contexto da onisciência divina já estabelecida no Salmo, o pedido para provar não implica que Deus precise de um teste para descobrir algo que ele já não saiba. Vez de O. O verbo hebraico para provar carrega a conotação de examinar, testar, refinar ou purificar, como se faz com metais preciosos para remover impurezas. Deus prova os pensamentos e o coração do ser humano de diversas maneiras, todas elas visando o crescimento, a purificação e o alinhamento com sua vontade, através da sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ao nos expormos à Escritura, somos confrontados com a verdade divina, que revela a retidão ou a maldade de nossos pensamentos e motivos. A palavra atua como um espelho e um bisturi espiritual, expondo o que está oculto. Através das circunstâncias da vida, Deus permite que seus filhos passem por provações e dificuldades. Essas situações não são para punir, mas para refinar. Elas expõem a verdadeira natureza de nossa fé, de nossos valores e de nossos pensamentos mais profundos. Em momentos de crise, o que realmente está em nosso coração e mente vem à tona, permitindo que Deus trabalhe em nós para remover o que não lhe agrada e fortalecer o que é bom, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, que habita nos crentes, atua como um consolador, mestre e guia. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos capacita a discernir entre o bem e o mal, a examinar nossos próprios corações e a nos arrepender de pensamentos e atitudes que não glorificam a Deus. Ele nos guia a toda a verdade e nos ajuda a alinhar nossos pensamentos com os de Cristo. Através da consciência, Deus implantou no ser humano uma consciência que testifica sobre o certo e o errado. Embora a consciência possa ser corrompida ou cauterizada pelo pecado, ela é um mecanismo dado por Deus para nos alertar e nos guiar. Ao ouvir a voz da consciência, somos levados a refletir sobre nossos pensamentos e a buscar a retidão. Em suma, quando o salmista pede a Deus para provar seus pensamentos, ele está expressando um desejo profundo por autoexame e purificação. Ele quer que Deus, em sua sabedoria e amor, revele a ele mesmo qualquer impureza ou caminho mau em seu interior, para que possa ser corrigido e guiado no caminho eterno. É um ato de humildade e confiança na capacidade de Deus de transformar o coração e a mente. Se Deus sabe a palavra antes de vir à boca, por que precisamos falar com Ele? Esta é uma das perguntas mais comuns e intrigantes sobre a oração. E o Salmo 139:4 a torna ainda mais pertinente. Se Deus é onisciente e conhece nossos pensamentos e necessidades antes mesmo de os expressarmos, qual é o propósito da oração? A resposta reside no entendimento de que a oração não é primariamente para informar a Deus, mas para transformar o orador e fortalecer o relacionamento. A oração é um diálogo, não um monólogo informativo. Aqui estão as principais razões pelas quais precisamos falar com Deus, mesmo que Ele já saiba de tudo, para cultivar um relacionamento íntimo, assim como em qualquer relacionamento humano saudável. A comunicação é vital para a intimidade. Se um filho nunca falasse com seus pais porque eles já sabem o que ele pensa ou precisa, o relacionamento seria superficial. Da mesma forma, a oração é o meio pelo qual expressamos nosso amor, dependência, gratidão e súplicas a Deus. É um ato de amor e confiança que aprofunda nossa comunhão com Ele. Para expressar adoração e gratidão, a oração é uma oportunidade para adorar a Deus por quem Ele é e agradecer por suas bênçãos, mesmo que Ele saiba de nossa gratidão. Expressá-la verbalmente ou em pensamento nos ajuda a cultivar um coração grato e a focar em sua bondade e soberania. A adoração é um reconhecimento da sua dignidade e do nosso lugar como criaturas, para moldar nossos corações e vontades. A oração não muda a mente de Deus, mas muitas vezes muda a nossa. Ao orar, somos levados a examinar nossos próprios desejos e a alinhá-los com a vontade de Deus. É um processo de rendição
e transformação, onde nossos pensamentos e prioridades são moldados pelos dele. A oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus e a nos submeter a ela, para exercer fé e dependência. A oração é um ato de fé. Quando oramos, estamos demonstrando nossa crença de que Deus é capaz de agir e que Ele se importa conosco. É um reconhecimento de que somos limitados e dependemos dele para todas as coisas. A oração nos lembra de nossa fraqueza e da sua força. Para participar do plano de Deus, Deus, em sua soberania, escolheu usar a oração como parte de seu plano para o mundo. Ele nos convida a participar de sua obra através da oração, e muitas vezes ele age em resposta às orações de seu povo. Isso não significa que ele precisa de nossa oração para agir, mas que ele nos honra ao nos incluir em seus propósitos e nos capacita a ser seus colaboradores, para aliviar o coração e lançar fardos. Há um alívio psicológico e espiritual em expressar nossos fardos, preocupações e alegrias a alguém que nos entende perfeitamente e se importa profundamente. Mesmo que Deus já saiba, o ato de verbalizar nossas emoções é terapêutico e nos conecta mais profundamente com Ele, liberando-nos do peso da ansiedade. Em resumo, oramos não porque Deus precisa de informações, mas porque nós precisamos orar. A oração é um privilégio, um meio de graça e uma forma essencial de cultivar um relacionamento vibrante e transformador com o Criador onisciente. Qual o estilo da poesia hebraica esse texto carrega? O Salmo 139 é um exemplo primoroso da poesia hebraica, que se distingue por suas características únicas, diferentes da poesia ocidental, baseada em rima e métrica. As principais características da poesia hebraica presentes neste salmo são: paralelismo. Esta é a característica mais marcante da poesia hebraica. Consiste na repetição ou desenvolvimento de ideias em linhas sucessivas. Existem vários tipos de paralelismo no Salmo 139. Paralelismo sinônimo. A segunda linha repete a ideia da primeira com palavras diferentes, reforçando o mesmo conceito. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Paralelismo sintético. A segunda linha desenvolve ou completa a ideia da primeira, adicionando uma nova informação ou perspectiva. Eis cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Paralelismo climático, escalonado. Uma ideia é repetida e desenvolvida progressivamente, construindo um clímax. Embora não seja o tipo predominante, pode-se ver um senso de progressão na forma como o salmista explora a onipresença de Deus, começando com o céu e descendo ao inferno, e depois se expandindo para as extremidades da terra e do mar. Imagens vívidas e metáforas. O salmista utiliza uma linguagem rica em imagens sensoriais e metáforas para descrever a onipresença e onisciência de Deus, tornando a mensagem mais concreta e impactante. Exemplos incluem asas da alva para descrever a velocidade e a vastidão, profundezas da terra para o ventre materno e a descrição do corpo, sendo entretecido no ventre de minha mãe, que evoca a imagem de um artesão tecendo uma obra de arte. Repetição e ênfase. Certas palavras e conceitos são repetidos ao longo do salmo para dar ênfase e reforçar a mensagem central. A ideia de conhecer e sondar é recorrente, sublinhando a profundidade do conhecimento de Deus. A repetição do pronome tu enfatiza a ação divina e a centralidade de Deus na vida do salmista. Linguagem antropomórfica, atribuição de características humanas a Deus para facilitar a compreensão de seus atributos e sua relação com a humanidade. Puseste sobre mim a tua mão. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Essa linguagem ajuda a humanizar a relação com o divino, tornando-a mais acessível e pessoal. Estrutura e progressão temática. O salmo apresenta uma estrutura lógica e uma progressão temática clara. Ele começa com a contemplação da onisciência de Deus, avança para a sua onipresença, depois para a sua onipotência na criação do ser humano, e culmina em um clamor por retidão e justiça. Essa progressão emocional e teológica é uma marca da poesia hebraica, que guia o leitor através de uma jornada de descoberta. Essas características poéticas não são meros adornos literários, elas servem para intensificar a mensagem teológica do salmo, tornando-a mais memorável, impactante e ressonante. A poesia hebraica, com seu foco na ideia e não na forma rígida, permite uma profundidade de significado
que transcende as barreiras do tempo e da cultura. Algum outro texto bíblico parecido com esse semelhante? Sim, a Bíblia, sendo uma obra vasta e interconectada, contém diversos textos que ecoam os temas e verdades apresentados. No Salmo 139, especialmente no que diz respeito aos atributos de Deus e a sua relação íntima com a humanidade. A seguir, alguns exemplos notáveis. Jeremias 23, 23-24. Acaso sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Este texto profético de Jeremias é um paralelo direto à onipresença de Deus no Salmo 139, enfatizando que não há lugar onde alguém possa se esconder da presença divina. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Este provérbio conciso reforça a onisciência de Deus, que observa e conhece todas as ações e intenções humanas, sejam elas boas ou más. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Este versículo do Novo Testamento, em um contexto de exortação à obediência, reitera a total transparência de todas as coisas diante de Deus, reforçando a ideia de que nada pode ser escondido dele, nem mesmo os pensamentos e intenções mais íntimos. Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Embora o livro de Jó se concentre na soberania de Deus em meio ao sofrimento, este versículo específico, proferido por Jó em reconhecimento da grandeza divina, expressa a onipotência de Deus. Um tema subjacente no Salmo 139, especialmente na descrição da criação milagrosa do salmista no ventre materno. Isaías 49:1. Ouvi-me, ilhas, e escutai, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Este versículo de Isaías, embora parte de uma profecia messiânica, ressoa fortemente com a ideia do cuidado e conhecimento de Deus, desde o ventre materno, um tema central e profundamente pessoal, no Salmo 139. Atos 17:28. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo, ao discursar no Areópago em Atenas, cita poetas gregos para comunicar uma verdade teológica que se alinha com a onipresença de Deus. Toda a existência está imersa e depende dele. Isso reflete a ideia de que a vida e o ser de cada indivíduo são sustentados pela presença divina. Esses textos, embora com diferentes contextos e propósitos literários, convergem na mensagem de um Deus que é todo-poderoso, todo-presente e todo-conhecedor, e que mantém uma relação íntima e pessoal com suas criaturas. Eles servem para reforçar e expandir as verdades magnificamente retratadas no Salmo 139, demonstrando a consistência da revelação divina ao longo de toda a Escritura. Conclusão: um convite à intimidade com um Deus que tudo conhece. O Salmo 139 transcende a mera poesia para se tornar uma profunda declaração teológica e uma experiência espiritual transformadora. Através das palavras inspiradas de Davi, somos convidados a contemplar a magnitude de um Deus que é simultaneamente onisciente, onipresente e onipotente, e que, apesar de sua grandeza insondável, se relaciona de forma íntima e pessoal com cada ser humano. Este salmo não é apenas sobre o que Deus sabe sobre nós, mas sobre o que Ele é para nós. Um Criador cuidadoso, um protetor constante e um guia fiel. Os sentimentos expressos no texto da admiração e reverência, à segurança e conforto, da vulnerabilidade à confiança e ao zelo pela retidão, espelham a complexidade da experiência humana diante do divino. A poesia hebraica, com seus paralelismos, imagens vívidas e estrutura cuidadosa, não é um mero adorno, mas um veículo poderoso para comunicar verdades que desafiam a compreensão e tocam a alma. Ela revela um homem que, em sua total dependência, anseia por ser conhecido e guiado por Deus. E um Deus que se revela como o conhecedor absoluto, a presença inescapável e o Criador maravilhoso. As perguntas levantadas pelo Salmo, como a forma pela qual Deus prova os pensamentos e a razão da oração diante de sua onisciência, nos convidam a uma reflexão mais profunda sobre a natureza de nosso relacionamento com o Criador. Entendemos que a prova divina não é para informar a Deus, mas para refinar e purificar o coração humano. Enquanto a oração não é para informar a Deus,
mas para fortalecer nossa fé, moldar nossa vontade e aprofundar nossa comunhão com Ele. A existência de outros textos bíblicos que ecoam as verdades do Salmo 139 apenas reforça a consistência e a profundidade da revelação divina ao longo de toda a Escritura. Em um mundo que muitas vezes nos faz sentir pequenos e insignificantes, o Salmo 139 nos lembra de nosso valor intrínseco como criaturas feitas à imagem de Deus, que nos conhece desde o ventre materno e que tem um plano para cada um de nós. Ele nos desafia a viver em transparência diante dele, a buscar sua orientação em todos os nossos caminhos e a confiar em sua soberania, sabendo que sua mão nos guiará e sua destra nos susterá. Que a leitura e meditação neste salmo nos inspirem a uma vida de maior intimidade, adoração e entrega ao Deus que nos sonda e nos conhece perfeitamente.